Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João. Você tem Mateus, você tem Marcos, você tem Lucas e você tem João. João capítulo 3, versículo 3. O tema de hoje é: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 3, versículo 3. São 19 horas e 51 minutos. Hoje é dia 23 de maio, é isso, gente? 23 de maio de 2012, quarta-feira. Diz a palavra, João capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A grande maioria de vocês, com certeza, está cansada, pois muitos tiveram um dia cheio, um dia corrido, um dia desgastante. Pelo amor que vocês têm à obra de Deus, à sua igreja, pelo desejo que vocês possuem de ouvir a palavra, é que vocês vieram aqui esta noite, porque com certeza as vossas carnes queriam ficar em casa descansando, principalmente num tempo nublado, frio e chovendo como está hoje. Mas vocês vieram aqui porque vocês verdadeiramente sabem que aqui vocês encontram aquilo que as vossas almas precisam, que é a palavra do Senhor. Amém? Então, volto a dizer, com certeza muitos de vocês estão cansados, mas louvado seja Deus que estão aqui. Outros que aqui se encontram estão com as suas mentes cheias de preocupações, talvez sejam provenientes de dívidas que contraíram e que não estão conseguindo o dinheiro, o recurso para honrar essas dívidas. Talvez vocês estejam com a saúde um pouco abalada. Talvez alguns que estão aqui esta noite estejam enfrentando lutas gigantescas dentro da própria família. Então isso são problemas, é óbvio. Mas eu quero lhes dizer que nenhum dos problemas que vocês passam, ou que estão enfrentando, e que ainda vão enfrentar essa noite ou dias posteriores, por maior que eles venham a ser, jamais será comparado ao apresentado aqui pelo Senhor Jesus Cristo a Nicodemos. O que disse Jesus a Nicodemos? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A menos que você, que agora se encontra aqui, neste local de culto a Deus, e você que me assiste pela internet, a menos que você nasça de novo, você não pode ver o reino de Deus. E isso tem a ver com céu e inferno. Céu e inferno estão aqui em jogo. Sem o novo nascimento você não pode ver o reino de Deus. Ou seja, sem o novo nascimento é impossível que um homem ou uma mulher venham a ser salvos. Pergunto-lhe esta noite: você já nasceu de novo? Ora, se você ainda não nasceu de novo, então realmente você possui um grande problema. Se você não nasceu de novo, se você ainda não é uma pessoa transformada, então você pode somar todos os problemas que você tem, a sua grande dívida, os seus problemas de origem conjugal, todos os problemas com vizinhos, com parentes, some-os todos, e eles não se compararão a este grande problema ao qual Jesus está confrontando Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nessa condição, Jesus disse, é impossível que uma pessoa possa ver o reino de Deus. Portanto, o requisito exigido por nosso Senhor Jesus Cristo para que alguém nasça de novo, para que alguém, melhor dizendo, possa entrar no reino de Deus, é o novo nascimento. Diga, o novo nascimento. Diga mais uma vez, o novo nascimento. Infelizmente, meus irmãos, muitos pregadores têm, eu posso até dizer, e lamento muito por dizer isso, têm
causado um impacto negativo muito grande à obra de Deus. E por que não dizer, tem prestado um desserviço ao reino de Deus, quando dilui o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, e dizem às pessoas que para elas se tornarem cristãs, basta apenas que elas optem por Jesus, que elas tomem uma decisão por Jesus, que elas simplesmente atendam um apelo de um pregador emocionado e venham até a frente do púlpito e ali digam às pessoas: eu quero Jesus Cristo. Bem, isso é uma tragédia, isto é uma graça barata, isto é uma caricatura de evangelho, isto não é evangelho, jamais foi evangelho. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meu amado, o novo nascimento é algo que nenhum de nós pode operar em si mesmo. Preste atenção, o novo nascimento já é algo que eu não posso operar em mim, você não pode operar em você. Em outras palavras, eu estou lhe dizendo que se tornar cristão não depende de você, depende de Deus. É algo que somente Deus pode produzir na vida de uma pessoa. Pois bem, mas há uma outra pergunta, uma pergunta muito importante. Qual é? Por que nós precisamos nascer de novo? Porque Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que nós precisamos nascer de novo? Abra sua Bíblia, por favor, na epístola de Paulo aos crentes de Éfeso. Porque o homem necessita nascer de novo? Deixemos que a Bíblia fale. Efésios capítulo 2, eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia. Eu faço sempre questão absoluta que você confira o que eu estou pregando, para que você saiba que aquilo que eu estou ali ensinar está nas Escrituras. Efésios 2, versículos de 1 a 5, por que precisamos nascer de novo? Efésios 2, 1 a 5, preste atenção a esta leitura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, diga, pela graça, sois salvos. Meus queridos e amados irmãos, todos nós, sem exceção, observe, sem exceção, todos nós, sem exceção, nascemos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, nascemos sem vida espiritual. Por isso o novo nascimento, ele é necessário, pois sem o novo nascimento não podemos ver o reino de Deus. Paulo faz uso de duas palavras que dão uma visão ampla da condição em que o homem não regenerado se encontra. São elas, delitos e pecados. A palavra delitos vem da palavra grega paraptiuama, que significa desviar-se do caminho certo, girar para o lado, passar por cima de um limite conhecido. É como se alguém, ao caminhar, vendo um sinal que lhe diz, não ultrapasse, mas a pessoa ignora aquele aviso e segue em frente, passando aquele limite, ignorando tudo que está à sua frente. Essa é a significação da palavra delitos. É por isso que eu digo aqui na igreja, eu prego, crente não se desvia, crente se afasta. Amém, meus irmãos? Crente não se desvia, o crente se afasta, ele pode esfriar. Desviar-se, não, ele já nasce desviado. Todos nascemos desviados do Senhor. A segunda palavra usada pelo apóstolo é pecados, que do grego é amartia, que significa errar o alvo, fracassar num propósito de se fazer alguma coisa.
Esta palavra também significa fracassar em obedecer, fracassar em atingir o alvo, o padrão. É como se Paulo tivesse em mente um arqueiro tentando acertar aquele alvo, bem no centro, e ele atira a sua flecha com seu arco, e ele erra o alvo. É mais ou menos isso. Agora vamos ouvir a definição bíblica de pecados, dada pelo apóstolo João. Em 1 de João capítulo 3, 1 de João capítulo 3, versículo 4, você marcaria na sua Bíblia, porque esta é a definição bíblica para pecados. 1 de João 3, versículo 4, marque na sua Bíblia, deixa essa passagem marcada. Aí temos a definição bíblica para o que é pecado. 1 de João 3, versículo 4, diz assim, lá no finalzinho da Bíblia, irmãos: disse o apóstolo: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei de Deus. Irmãos, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que ainda não são cristãos autênticos, estão sempre fazendo o que Deus proíbe, estão sempre indo de encontro à vontade de Deus. Ouçamos as palavras do apóstolo Paulo aos cristãos em Roma, Romanos capítulo 3, a princípio versículos 10 a 12, eu estou te mostrando porque nós precisamos nascer de novo, porque precisamos nos tornar cristãos, e isso urgentemente. Romanos 3, versículos 10 a 12, Romanos 3, versículos 10 a 12, eis porque nós precisamos nos tornar cristãos. Diz a palavra: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Observe, não há justo, diante de Deus não há um homem justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, eis aqui a condição de todo homem e de toda mulher que ainda não experimentaram o milagre do novo nascimento. Ele não é justo diante de Deus. Inclusive, no livro de Jó, não precisa ir lá, Jó diz assim: como pode o homem ser justo para com Deus? Então Paulo diz: não há um justo, não há quem entenda. Não há quem entenda o quê? As coisas espirituais. A Bíblia, para o homem natural, a Bíblia, para aquele que não é convertido, é um livro estranho. Meus queridos irmãos, quando eu não era convertido a Deus, eu era apenas um religioso, sabe, eu bebia a semana toda, bebia no sábado, de ressaca ia para a igreja e dizia: fiz a minha obrigação, cumpri a minha obrigação com Deus. Eu abria a Bíblia, eu tinha até boa vontade de ler a Bíblia, mas eu não compreendia nada, absolutamente nada. A Bíblia era um livro enigmático para mim, era algo obscuro, eu não conseguia compreender, mesmo com a vontade de ler, sempre gostando de ler, mas eu não compreendia. Eu lia a palavra como a gente lê um livro qualquer livro de história. Paulo diz que o homem não convertido, ele não entende, ele não compreende a linguagem espiritual. Por isso que ele diz: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda. E ele diz uma coisa, meus irmãos, interessante: não há quem busque a Deus. Ora, volto a dizer, volto a expressar a admiração que eu tenho pelas pessoas lá fora, quando alguém as convida para vir a um culto, e elas assim dizem: no dia que Deus tocar no meu coração, eu vou. Elas estão corretíssimas, e não devemos insistir, meus irmãos, não devemos insistir. Elas estão muito mais corretas do que nós, que às vezes queremos insistir. Não há quem busque a Deus, meu amado. O homem só irá até Jesus Cristo quando o próprio Jesus Cristo o atrair. Jesus mesmo disse isso. Vamos confirmar em João capítulo 6, ele não tem condição. Como um morto pode ir até Jesus Cristo? Ele não pode. João capítulo 6, versículo 37, diz a palavra, João 6, 37, João 6, 37, não há quem busque a Deus. João 6, 37, abra a sua Bíblia, em João 6, 37, confira: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim,
e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus estava dizendo que uma pessoa, para ir até ele, tem que ser atraída pelo próprio Deus. No versículo 44 ele diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Leia o versículo 65. Versículo 65, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Observe como Jesus foi enfático: não há quem busque a Deus. O homem sem Jesus Cristo, o homem sem o novo nascimento, ele não pode ir até Cristo, ele não pode. Você vai falar de forma eloquente para ele das grandezas de Deus, e ele não conseguirá discernir. Portanto, meus irmãos, aquelas pessoas que não nasceram de novo, nunca estão interessadas em buscar a Deus, não possuem apetite pelas coisas espirituais, elas sempre estão interessadas em satisfazer a carne. Para eles é loucura estar numa igreja como a nossa, em pleno domingo de manhã, ouvindo uma palavra como esta. Eles não trocam a ida a uma praia, eles não trocam um churrasco no final de semana, eles não trocam a sua cervejinha por ouvir a palavra de Deus. Versículo 23 de Romanos, veja o que disse o apóstolo, Romanos 3, 23, então eles sempre estão colocando as coisas do mundo acima das coisas espirituais. Romanos 3, versículo 23, Romanos 3, 23, diz a palavra: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus queridos irmãos, a grande verdade exposta pela palavra de Deus é que eu e vocês nascemos debaixo do pecado. E eu sei que o homem detesta que alguém lhe diga isto. Toda a raça humana é pecadora. Todos nasceram pecadores. Todos nasceram mortos espiritualmente. Por isso é que nós precisamos urgentemente nascer de novo, pois sem o novo nascimento não há esperança alguma de salvação. Ouçamos o que disse o salmista, corroborando com o que acabo de lhes dizer. Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, 5. Salmo 51, versículo 5. Diz a palavra. Abra, por favor, no livro dos Salmos e leia junto comigo o capítulo 51, versículo 5. Disse Davi: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ora, Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Davi tinha consciência de que ele havia sido concebido pelos seus pais em pecado. Ele disse: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ora, pecador se unindo com pecador gera o quê? Gera pecador, meus irmãos. Vai gerar pecador. Isso é o fruto do pecado. Em 1 Coríntios 12, 14, 1 Coríntios 2, versículo 14, pecador unindo-se a pecador gera pecador. Todos nascemos debaixo do pecado, nascemos inimigos de Deus. Ninguém aqui nasceu santinho, ninguém aqui nasceu orando, em hipótese alguma, ninguém. Você pode, pastor, mas eu nasci num lar evangélico, mas isso não te torna cristão. Você pode ter nascido num lar de pessoas evangélicas, mas você não nasceu convertido. 1 Coríntios 12, 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas quem? As coisas espirituais, se discernem espiritualmente. Leia o versículo 15. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Observe, Paulo divide a humanidade em dois grupos. Paulo divide de um lado o homem espiritual, o homem natural, melhor dizendo, ele começa falando do homem natural. A humanidade está dividida entre o homem natural e o homem espiritual. Quem é este homem natural? É aquele homem, claro, isso é abrangente, homem e mulher, é aquele homem, aquela mulher que ainda não experimentaram o novo nascimento. É aquela pessoa que não nasceu de novo, é aquela pessoa que ainda não é um cristão. Então, segundo a Bíblia, esta pessoa é um homem natural. Por quê? Ele é homem natural.
porque ele é descendente de Adão. E como Adão pecou, todos nós morremos com Adão, então somos descendentes de Adão. Este é o homem natural, é o homem que não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por exemplo, para o homem natural, é inadmissível que uma pessoa separe 10% do que ela ganha e leve para a igreja. Ele não admite isso, como eu não admitia no passado. Para o homem natural, é inadmissível que uma pessoa deixe de estar num domingo pela manhã, de um sol brilhante na praia, para estar na igreja. O homem natural, ele não aceita isso. Ele não aceita, por exemplo, que a Bíblia seja a palavra de Deus. O homem natural diz o seguinte: a Bíblia, isso é um livro qualquer, isso é um livro escrito por homens, eu não acredito no que está aí. Então esse é o homem natural. O testemunho da Bíblia é que aqueles que não nasceram de novo estão mortos em seus delitos e pecados, e nessas condições é que se encontram, não podem ver o reino de Deus. Mas Paulo também fala do homem espiritual. Paulo diz que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque ele já compreende as coisas, ele já tem noção de céu e de inferno, ele já tem noção, sabe, irmãos, da eternidade. Mas vamos retornar ao texto da carta de Paulo aos crentes de Éfeso. Tem tanta coisa profunda naquela carta. Efésios 2, 1 a 5. Efésios 2, 1 a 5. Vamos ler mais uma vez. Efésios 2, 1. Paulo diz assim, versículo 1, só o versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Já examinamos as duas palavras que Paulo usou, que mostram-nos de uma forma muito abrangente a condição em que o homem sem Cristo está, delitos e pecados. Agora Paulo diz a aquelas pessoas, ele vos deu vida. Bem, eu quero que vocês entendam uma coisa. Paulo estava escrevendo, meus queridos irmãos, para crentes. Paulo estava escrevendo para pessoas que já haviam sido transformadas. E é para estas pessoas, homens e mulheres que já haviam sido transformados, que ele diz assim: ele quem? Deus vos deu vida. Parafraseando, é como se Paulo estivesse dizendo àquelas pessoas: vocês sabem por que vocês são cristãos hoje? Vocês acham que vocês são crentes porque vocês quiseram ser crentes? Porque vocês levantaram as mãos para atender um apelo de um pregador? Não, não, não. Vocês são crentes porque Deus deu vida a vocês. Amém, meus queridos? Então é importante que eu incuta isso em tua mente, para que você não haja como as pessoas lá fora, dizendo: eu aceitei Jesus Cristo. Porque quando você diz que aceitou Jesus Cristo, você está indo de encontro ao que diz a palavra. Não somos nós que o aceitamos, mas é Ele que nos aceita com todos os nossos defeitos. Não somos nós que vamos até Cristo, é Cristo que vai até nós. Ele deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida. Portanto, a primeira grande verdade que você tem que aprender aqui nesta igreja essa noite, é que se você é um crente, você o é porque Deus se transformou, porque Ele te deu vida, porque você nasceu morto espiritualmente. Amém, meus irmãos? Então toda a honra e toda a glória devem ser dadas ao nosso único e soberano Deus. Foi Deus quem havia dado àqueles cristãos de Éfeso, antes mesmo que eles viessem a se tornar cristãos, foi Deus que lhes havia dado vida, porque eles estavam mortos em seus delitos e pecados. Então, percebemos que o antídoto contra a picada da serpente que matou o homem é a vida espiritual. É disso que todo homem precisa. Ninguém pode tornar-se cristão sem que primeiro receba essa vida. Queridos irmãos, a morte a qual o apóstolo Paulo está se referindo aqui é a ausência da vida espiritual. Não significa ausência de vida física, pois aqueles que não são cristãos autênticos, eles possuem vidas físicas. E é uma coisa interessante. Você já viu a palavra zumbi? Já ouviu falar na palavra zumbi? Quem gosta de filme de terror, feito eu e a minha filha mais nova? Eu cresci gostando de filme de terror. Zumbis são aqueles mortos-vivos. E esta palavra zumbi tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, Paulo estava falando. São aquelas pessoas mortas-vivas, são zumbis. É isso que nós estamos vendo aí fora, mortos-vivos. São pessoas que, fisicamente, Yara, falando, estão vivas, mas espiritualmente falando, estão mortas.
Estão mortas. Por quê? Mesmo elas estando vivas fisicamente, mesmo ela tendo braços, pernas, suas pernas não a levam para a igreja. Sua boca não fala o que agrada a Deus. Seus ouvidos não se interessam pelas coisas espirituais. Meus queridos irmãos, por que é importante o que eu estou lhes dizendo? Por que é muito importante o que eu estou lhes ensinando esta noite? Você sabe por quê? Porque você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. E a grande verdade é que você não pode morrer sem antes ter nascido de novo. Olha, deixa eu te falar o que é a vida, o que é a tua vida. Você sabe o que é a tua vida, o que é a minha? Neblina. Ontem, eu estava na porta da minha casa, e um rapaz falou comigo: pastor, tudo bem? Eu digo: tudo bem, meu filho, como está a sua família? Este mesmo rapaz que falou comigo ontem, morreu hoje. Isso é a sua vida, isso é a sua vida. Aliás, morreu ontem mesmo, bem lembrado. Morreu poucas horas depois de haver falado comigo. Isso é a sua vida, isso é a minha vida. Por isso aqui que eu estou, sabe, acabando com as minhas cordas vocais, acabando com a minha vista. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso aqui que eu lhes ensino com garra, é para converter vossas vidas. Porque sem salvação, sem o novo nascimento, você não verá o reino de Deus. Eu não quero você frequentando a igreja, eu quero você fazendo parte da igreja mística de Jesus Cristo. Não adianta você dizer para as pessoas: olha a minha carteirinha de membro. Isso não salva ninguém. Não adianta você dizer: eu tenho o meu nome escrito no rol de membro da igreja. Isso não salva ninguém. O que salva é ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Portanto, a minha pregação não é para te animar, não é para te entreter. A minha pregação é para te irritar. É verdade. A minha pregação é para você dizer daí: que cara chato. Sabe, essa é a minha pregação. Mas é esta pregação que vai te levar ao arrependimento e à conversão. Portanto, eu nunca ocupo o púlpito da igreja para agradar, meu irmão. Eu ocupo para salvar através da pregação. Hoje estamos vivos, se Deus quiser, estaremos amanhã. Mas eu tenho convicção de que se Jesus Cristo me chamar hoje, eu parto salvo, transformado. E é esta convicção que eu quero que você tenha. Eu não estou perguntando se você faz parte de uma igreja há 10 anos. Eu não quero saber se você se batizou nas águas, ali ou aqui. Não. A pergunta crucial esta noite é se você nasceu de novo. Se você é de fato um crente. Se você é realmente uma pessoa transformada. Porque quando você observa que eu sempre uso a expressão crente autêntico, cristão autêntico. Por quê? Porque tem muito crente made in Paraguai. Tem muita pessoa se escondendo atrás da Bíblia. Tem muita gente se escondendo dentro de uma igreja e achando que pelo fato de estar na igreja ela não vai para o inferno. Tem muita gente dentro da igreja que vai para o inferno. Esta é a verdade que Jesus Cristo disse. E tem muita gente lá fora que vai para o céu. Essa é a verdade tem que ser pregada. Jesus falou isso: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Meu amado irmão, o requisito para que eu seja salvo, o requisito para que eu veja o reino de Deus, é que eu nasça de novo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta seríssima. Você que é crente, eu quero perguntar a você que é crente, a você que é crente que me assiste. Você odeia o que Deus odeia? O que é que Deus odeia? O que é que Deus sente ojeriza? Pelo pecado. Você sente prazer nas coisas que você sentia antes? Ora, se eu morri para o mundo, meu irmão, eu não posso ter prazer pelas coisas do mundo. E o que é que nós vemos hoje? Pessoas que carregam Bíblia, é um pé dentro da igreja e outro no mundo. São pessoas que pregando às vezes na rua, mas o testemunho é péssimo. Meu querido irmão, o crente verdadeiro, ele tem que mostrar fruto. Não é manga, não é caju. Eu não estou falando isso, que você tem que estar com um cacho de uva nas mãos. É fruto. As pessoas têm que ver as tuas obras. As pessoas têm que realmente ver o amor que você tem. Paulo disse: eu posso falar em línguas. Paulo disse: eu posso subir um monte. Eu estou parafraseando. Eu posso ser intelectual. Mas se eu não tiver amor, nada serei. Nada serei. Se você não ama quem você vê, como é que você pode amar a Deus a quem você não vê? Observe, como é fácil dizer: sou crente. Não é fácil?
Até um louro, um papagaio, se eu ensinar, ele vai dizer, Sócrates, louro. O problema não é dizer, o problema é ser. O problema é as pessoas verem as minhas obras, quem de fato eu sou. A pergunta é se as pessoas, os teus vizinhos estão dizendo, caramba, olha lá que mudança, não é mais a mesma pessoa. Meu Deus, esse homem maltratava sua esposa, era um pornográfico, era um prostituto, era um alcoólatra, era um viciado. Agora olhe para ele, olha o que é que Deus fez na vida desse homem. Será que as pessoas têm dito, eu queria que o meu casamento fosse como o desse irmão? Será que elas têm dito isso no teu casamento? Eu queria que a minha vida fosse como a dessa irmã, respeitadora, exemplar. Será que as pessoas têm dito isso, meus irmãos? Efésios 2, versículo 3, diz a palavra. Efésios 2, 3. Diz assim, por isso que eu estou me empenhando aqui ao máximo para que você compreenda o que eu estou pregando. Efésios 2, 3. Paulo diz, entre os quais também todos nós andamos outrora. Outrora é uma condição passada, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Observe que o pecado atingiu toda a esfera do comportamento do homem. O pecado atingiu os pensamentos do homem. O cara tem a mulher dele, está pensando na do outro. O pecado atingiu os desejos do homem. Seus desejos agora não são voltados para Deus. Seus desejos são de lascívia, são pecaminosos. Ele não se satisfaz só com a sua esposa, ele quer ter outra. O pecado atingiu as emoções, o pecado atingiu as ações, o pecado atingiu as palavras que proferimos, até nossas palavras foram atingidas. Meus irmãos, nós ferimos muitas vezes mais as pessoas com as palavras que saem da nossa boca do que com agressões físicas. Então o pecado atingiu todo o ser do homem. O homem não regenerado, ele ama o pecado. Ele faz a vontade da carne. Ele é um escravo do pecado. E Paulo diz que este homem é um filho da ira, por natureza. Observe, Paulo diz que ele é filho da ira. Por que Paulo usa essa expressão? Porque em João capítulo 3, versículo 36, João 3, versículo 36, Jesus disse assim, João 3, 36, João capítulo 3, versículo 36, abra sua Bíblia, por favor, em João 3, 36 e confira. Eis porque o homem natural é chamado também de filho da ira. João 3, 36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Observe, quem crê no Filho já é salvo, amém, querido? Já tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso é uma grande verdade. Amados, se eu amo a Deus, se eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu já tenho a vida eterna, eu não entro em juízo. Agora, se eu me mantenho rebelde contra o Filho, eu não verei a vida, porque sobre mim está a ira de Deus, e não o amor de Deus, está a ira. Veja o versículo 18, do capítulo 3 de João, confira na Bíblia, por favor. Quem nele crê, quem crê em Jesus aqui, diga amém. Amém. Bem, se realmente o que tu estás a me dizer é verdade, então, glória a Deus, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meus queridos irmãos, o problema do homem não está apenas naquilo que ele faz, mas também naquilo que ele é por natureza. E o que ele é por natureza? Filho da ira, merecedor da ira de Deus, merecedor do próprio inferno. E isso é uma coisa que realmente, meus queridos irmãos, precisa urgentemente ser anunciada, precisa ser pregada. Veja o versículo 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Meus irmãos, a luz veio ao mundo, a luz é Cristo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz,
a fim de não serem arguidas as suas obras. Observe, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Se as pessoas conhecessem a verdade que eu estou a lhes mostrar, que já estou me aproximando dos minutos finais, eu lhes garanto que elas viriam correndo gentilmente para dentro das igrejas evangélicas ouvir esta verdade. As pessoas não sabem, irmã Monte, no perigo em que elas se encontram. Para ilustrar, é como uma criança que fica à frente da cobra mais venenosa do mundo, chamada mamba negra. É a cobra mais venenosa que existe. Ali está aquela cobra que, se der uma picada, ela morre rápido, não dá nem tempo de socorrê-la. As pessoas estão assim, na frente do pecado, sabe, envolvidas com ele, e não sabem que o pecado gera morte. Um pregador já falecido, ele dizia que o pecador está na beira do abismo, e a única coisa que o impede de cair nesse abismo é a mão de Deus, é a misericórdia de Deus. Quando Deus retira a sua mão, que restringe a ação pecaminosa de outros destruir, acontece o que aconteceu, a pessoa morre, tchau, acabou. Então, enquanto Deus está ali, as oportunidades, sabe, pergunte às pessoas quantas oportunidades elas já tiveram de ouvir a palavra, mas sempre rejeitando, sempre rejeitando, sempre rejeitando. Efésios 4,17, não rejeite a única coisa, meu querido, que pode transformar a sua vida, que é o Evangelho. Efésios 4, versículos 17 e 18. Efésios 4, 17 e 18. Diz assim a palavra do nosso Deus e Pai. Efésios 4, 17 e 18. Epístola de Paulo aos crentes de Éfeso, capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pastor, o senhor usou a palavra vaidade, escrita por Paulo aos crentes de Éfeso, quer dizer que é pecado a mulher ataviar-se para o seu esposo. O senhor está querendo dizer que as irmãs que pintam os lábios de batom, que aquelas que cortam os seus cabelos de vermelho, roxo, lilás, seja a cor que for, o senhor está querendo dizer que aquelas irmãs que se ataviam vão para o inferno? Não estou dizendo isso, mas alguns lá fora dizem. A palavra vaidade, já lhes ensinei aqui por várias vezes, nada tem a ver com aquilo que é ensinado lá fora. Vaidade do texto grego original, mataiotes. Vaidade quer dizer quando você coloca a tua confiança naquilo que é oco, naquilo que é vazio, como Paulo diz aqui, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Meu amado, a pessoa que não tem Jesus pensa em quem? Em Deus? Não, de jeito nenhum. Mas de jeito maneira. A mente é vazia, o cara está arquitetando, sabe, ele está trabalhando, cara, eu estou aqui, estou tentando ver como é que eu vou enganar minha mulher, tem um esquema hoje, olha, daqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer para enganar, olha a mente do cara. Aí ele liga para a esposa, minha filha, você não sabe o que aconteceu, não é que o patrão vai me deixar hoje aqui, está cheio de trabalho, a pobrezinha do outro lado acreditando, ele está vendo, cara, como é que se faz, e se vangloreia, você vê as pessoas se vangloriando de tomar cachaça. Eu passei ali por um grupo de jovens, o cara, sabe, se eu der um sopro ele cai de tão magro, cara, ontem foi pau, tomei todas, e o cara eu fazia isso, irmãos, e me achava o máximo, só tinha os ossos, quando eu fazia assim, a turma contava as costelas. Ontem foi lapada, ele se vangloreia, ele não conhece, a mente do cara é vazia, é oco, mataiotes, na própria, sabe, Paulo disse, não vivam dessa forma. E o crente no que pensa? O culto é domingo, meu Deus, tu és maravilhoso. O crente pensa em orar, o crente pensa em agradar a Deus, meu irmão. O crente se preocupa em não errar. O cara que não tem Jesus, ele está errando aí, não está nem aí. Eu vou morrer mesmo, se eu beber eu morro, se eu não beber eu não morro, mas ele não diz que vai para o inferno. Então Paulo diz aqui no versículo 18, olha como vivem as pessoas sem Deus, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Esta palavra alheio quer dizer distantes de Deus. Por que eles são obscurecidos de entendimento? Por que estão alheios à vida de Deus? Por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. O homem não regenerado está obscurecido de entendimento, ele não entende nada das coisas espirituais. Seu coração é de pedra, seu coração é insensível às coisas de Deus. Ele precisa de um novo coração, ele precisa de uma nova vida, ele precisa de uma nova natureza.
A única saída, a única esperança para alguém que vive nessas condições é o novo nascimento, é receber de Deus a vida espiritual, meus irmãos. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Talvez você tenha entrado aqui esta noite, neste local de culto a Deus, cercado de problemas, aparentemente sem solução. Problemas esses que lhe vêm tirar do sono, o apetite, a tua paciência. Talvez você esteja dizendo aqui: pastor, eu nunca passei por uma fase como esta que eu estou passando. Eu não sei nem mesmo o que fazer. Ouça o que tenho para lhe dizer. Se tu és um salvo, se já nascestes de novo, se realmente és uma nova criatura, deves ficar tranquilo esta noite, porque esses problemas não podem te derrotar, não podem te impedir de chegar ao reino de Deus. Esses problemas são de origem passageira. Deus tem poder para livrar você deles. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor te livrará. Que problema tu tens? Problema de origem financeira? Paulo disse aos crentes, aos filipenses: e o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das tuas necessidades. Amado, venha ao culto de oração, põe o joelho no chão, comece a buscar a Deus e verás o milagre acontecer em tua vida. Portanto, se você já tem Jesus na sua vida, não entre em pânico, não se desespere, porque Deus está no controle de toda a situação. Ok, meus irmãos? Deus vai te mostrar uma saída. Tu serves a um Deus de vitória. Portanto, se você é um cristão autêntico, se realmente nasceste de novo, nem mesmo a morte você deve temer. Nem mesmo a morte você deve temer. O crente é a única pessoa na face da terra que não deve temer a morte. Por quê? Porque em João 11, 25 e 26, João 11, versículos 25 e 26, João capítulo 11, versículos 25 e 26, isto é para te dar descanso, segurança. João capítulo 11, versículos 25 e 26, diz a palavra, João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim ou não? Você crê nesta verdade, meu amado? João 5, 24, João capítulo 5, versículo 24, observe, nem a morte é capaz de abalar o crente. João 5, 24, João capítulo 5, versículo 24, diz a palavra: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Irmãos, eterna é para sempre, viu? Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Como é que um cristão pode acreditar que salvação se perde, se a vida que ele tem é eterna? Amém, meus irmãos? Então diga: eu tenho a vida eterna. Deixa eu te mostrar o que vai acontecer com você quando você morrer e quando eu também partir deste mundo. Filipenses capítulo 1, você observa que eu te mostro tudo na Bíblia, isso é importante. Você congregar numa igreja cuja pregação o pastor te leva à palavra, não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Filipenses 1, versículos 21 a 23. Filipenses 1, versículos 21 a 23, disse o apóstolo: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Só o crente pode dizer isso, morrer é lucro para o crente. Por quê, pastor? Para o crente morrer é lucro. Versículo 22, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Amém. Estar com Cristo na glória
é incomparavelmente melhor. Mas isto só é melhor para aqueles que partem com Cristo. Só para eles. Agora, nesses minutos finais, eu desejo me dirigir a você que ainda não nasceu de novo, a você que ainda não foi regenerado ou regenerada, a você que não tem Jesus Cristo habitando em sua vida. Observe, não estou aqui caracterizando pessoas, não, estou me dirigindo a você que tem 10 anos na igreja. Já lhes disse que tempo de igreja não quer dizer que a pessoa é salva. O requisito principal para alguém ser salvo é o novo nascimento. Mas eu quero me dirigir às pessoas que ainda não foram transformadas. Amado, realmente você tem um grande problema. Na realidade você está em sérios apuros. Porque Jesus afirmou que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E eu queria agora levá-los a pensar comigo, porque nós precisamos pensar, o Evangelho nos leva a pensar. Se alguém não nascer de novo, se alguém não for transformado, se alguém não se converter a Cristo, não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode ser salvo. Quer dizer que a condição sine qua non para alguém que seja salvo, ou seja, sem esta condição não há a possibilidade de você ser. A condição principal para que eu seja salvo é que eu nasça de novo. Não é que eu carregue uma Bíblia, não é que eu esteja no banco de uma igreja, não é que eu diga glória a Deus, aleluia, não é que eu dê dízimo, não é que eu dê oferta. A condição principal para que você seja salvo é que você nasça de novo. Diga comigo, nasça de novo. Sem o novo nascimento é impossível que alguém veja o reino de Deus. Então, toda pessoa que não é convertida, ela está morta espiritualmente. Ela possui vida física, mas não possui vida espiritual. Seus desejos não são voltados para as coisas de Deus, são voltados para as coisas do mundo. E o pior é que a pessoa não pode por si só gerar esta vida que ela tanto necessita. Aí nós temos outro problema. Eu preciso nascer de novo, mas eu não posso gerar esta vida em mim. Então eu preciso de alguém para gerar em mim. Quem é que pode gerar essa vida em mim? Diga Deus. Somente Deus. É por isso, meu querido e amado irmão, que evangelho que não exalta a Cristo, Jair, não é evangelho. Meu querido irmão, não sou eu que tenho a capacidade de te salvar. Não é a igreja evangélica, Ministério da Reconciliação quem te salva, não é o Papa, não é o Bispo, não é o Presbítero. O único que tem o poder de te salvar é Jesus Cristo. Confiram, por favor, o que Paulo escreve, mais 3 textos e estou terminando. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Tenham um pouco de paciência. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Eu sei que alguns estão aqui doidinhos para ir para casa, ansiosos para ir para casa, ligar a televisão, ver o jogo do Fluminense, sei lá quem é que vai jogar hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa, os jogadores lá estão, olha, já estão tudo feito. Primeiramente, ouça a palavra aqui, depois você se preocupa com o jogo. Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém? 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, isso aqui é coisa muito séria. Paulo está afirmando que as pessoas que vivem na prática desses pecados não podem ser salvas, não podem herdar o reino de Deus. Ele diz aqui, ou não sabeis que os injustos, os impuros, os idólatras, aí ele fala adúlteros. Adúlteros. Esta palavra adúlteros, ela tem 2 conotações, física e espiritual. Meu amado irmão, não há coisa mais terrível do que o adultério. Não há coisa que Deus mais abomine do que o adultério. A pessoa que vive na prática do adultério, a pessoa que está nessa condição de adultério precisa urgentemente deixá-lo, porque no livro de Provérbios, Salomão diz que não ficará sem castigo aquele que tocar na mulher do próximo. A qualquer momento, se você está envolvido no adultério, a mão de Deus vai te atingir. Portanto, pula fora urgente disso aí. Isso não tem futuro.
isso vai te levar para o fundo do poço do lago que arde com fogo e enxofre. Se Deus te deu uma mulher, se você está tendo algum problema com ela, tenta resolver, mas não parta, por favor, para este lado. Aí Paulo diz agora aqui, nem efeminados. Paulo diz que as pessoas, o homossexualismo é pecado, tanto o feminino como o masculino. Deus fez o homem macho e fêmea, para que ambos possam procriar. Deus não fez a mulher para casar com a mulher e o homem para casar com o homem. Isso é abominação aos olhos do Senhor nosso Deus. Paulo também diz aqui que os bêbados não herdam o reino de Deus. Ele diz que os roubadores também não herdarão o reino de Deus. O grande equívoco da igreja é achar que roubar o que é ladrão é aquele que põe uma pistola nas mãos e fica na esquina esperando que alguém passe, mãos ao alto, me dê tudo que você tem. Não. O funcionário que é pago para trabalhar 8 horas, trabalha 4 e voa 4, é ladrão. Está roubando a empresa. Fulano está aí, dá um tiro para cima. Já ouviu essa piadinha? Quantas vezes eu não ouvi isso? Fui procurar uma pessoa, eu queria falar com o Beltrano. Beltrano, dê um tiro para cima, ele deve estar voando. Principalmente se tratando de crente, viu? Isso é roubo. Você é pago para trabalhar 8 horas. Você tem que trabalhar às 8. Se são 6, trabalha às 6. Quem faz isso está roubando a empresa. Está incluído aqui também. Paulo diz aqui, maldizente. Meu Deus, tem pessoas que só abrem a boca para maldizer os outros. Impressionante. Meu dia está terrível. Olha, sei não. O dia de hoje, meu Deus, eu quero que acabe. Levei uma topada. Sabe, o carro quase que bate em mim. Escorreguei dentro de casa. Fui comer, achei uma pedra no feijão. Fui lanchar, perdi o dinheiro. Passei por vergonha. Que dia é esse? Ai, ui. Maldizente. Esse filho, ou menininho para mim dar dor de cabeça. Olha, sei não, viu? Até hoje eu me arrependo. Se o tempo voltasse atrás, eu não teria tido isto. Isto não, isto é teu filho. Isto é teu filho. E filho não é maldição, filho é bênção. Filho é bênção. Cuidado, campeão e campeão de Deus com o que sai da boca. Vai e volta. Eu nunca abri minha boca para chamar meus filhos de peste. Meus filhos são bênção de Deus. Bênção de Deus. Amém? No versículo 11, Paulo diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então aquelas pessoas haviam sido tudo isso, mas Deus as transformou, como transformou você também e me transformou também. Tenha um pouco de paciência, mais 2 versículos. Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículos 25 e 27. Se tem coisa que eu amo aqui na terra, é minha família. É minha família. Tenho prazer em estar com minha família. Ezequiel 36, 25. Diz a palavra. Ezequiel 36, 25, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Olha o que é que Deus faz, que nós não podemos fazer: dar-vos-ei coração novo. Amém? Crente, você tem um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Crente, você tem um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Quem é que faz isso? Deus. Versículo 27, porei dentro de vós o meu Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E eu pergunto, o que é que você fez aqui? Nada, porque quem te deu um coração novo foi Deus, quem destruiu o coração antigo foi Deus, quem te deu um espírito novo foi Deus, quem te deu uma nova natureza foi Deus, e quem derramou sobre você o Espírito Santo foi Deus. Deus é quem fez tudo. Amém, meus irmãos? Portanto, meu amado amigo, o que realmente você precisa de um coração novo é possuir uma nova natureza.
E eu termino, ainda no livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículos 1 em diante, que é a passagem da visão de Ezequiel, que ele teve de um vale de ossos secos. Ezequiel 37, versículos 1 em diante. É o último texto dessa noite. São 20 horas e 45 minutos. Diz a palavra: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Observe, um vale cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Meu amado, eu estou aqui esta noite, e todo pregador sempre vai estar diante de pessoas mortas. E a pergunta é: você vai receber vida esta noite? Somente Deus sabe. A minha missão é pregar, lançar a semente e crer que esta semente vai germinar. É pregar e acreditar que o Senhor estenderá a sua mão e abrirá o teu coração, como fez com Lídia, porque eu não posso fazer mais do que isso. Versículo 4: disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito e vós vivereis. Aleluias. Que Deus faça esta noite o Espírito entrar em ti, que você viva, que você receba a vida espiritual. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis. Lembra-te que Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E ele diz: e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia nele o Espírito. Havia vida física, havia um corpo, mas não havia vida espiritual. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Assim será a igreja que prega a graça de Deus. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Agarra o versículo 14: porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, eu o fiz, diz o Senhor. Sabe por que esta noite tem pessoas aqui que serão salvas? Sabe por quê? Não é por causa dessa pregação que eu fiz, é por causa do que Deus fará nas vossas vidas. É Ele quem abrirá os vossos corações. Toda honra e toda glória é dele, amado. Toda honra e toda glória é dele. Ele que conduz os meus pensamentos, sabe? Ele que me traz aqui para vos pregar esta palavra. Sei que estou esta noite aqui diante de pessoas que estão mortas, ou melhor dizendo, estavam mortas, porque o Espírito entrou em ti esta noite, amado. Eu creio, em nome de Jesus Cristo, eu creio que o que Deus fez com Lídia, Ele está fazendo com alguém aqui esta noite, abrindo o seu coração. Você precisa nascer de novo. Amém? Esta é a palavra que o Espírito de Deus
colocou no meu coração. Vamos ficar de pé, meu amado, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, creia nesta palavra, por favor. Creia nesta palavra. Glória a Deus. Pode deixar tocar.